Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Vamos adorar o nosso Deus. Minha casa será
Declare: minha casa e eu. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos, declare. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sem obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. 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 Para o seu O louvor. último, para o seu louvor. Para o seu louvor. Muito bem, nós vamos ler a palavra. Quem trouxe a Bíblia? Vamos abrir no livro de Êxodo. Os que não sabem, neste mês nós teremos uma imersão no livro de Êxodo, especialmente quando falamos dos 10 mandamentos. E hoje de manhã nós iremos ler dos versos de 1 ao 11. Isso iremos ouvir, como já foi dito, nas classes, nas células, nos cultos da semana e assim por diante. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco, veja o que diz a palavra do nosso Deus neste capítulo 20 do livro de Êxodo. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o dia do descanso do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra nos nossos corações. Deus da glória, nosso Pai eterno, nós, os teus servos, nos humilhamos na tua presença, declarando o nosso amor
reconhecendo o teu senhorio, o teu domínio. E, ó Deus, nós queremos que o Senhor domine sobre nós. Sabemos, ó Deus, que esta é a melhor forma para irmos bem aqui na terra e continuarmos bem na eternidade. Perdoa, Senhor, a nossa impetuosidade humana, as nossas práticas, as nossas tendências. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesta caminhada da vida, a podermos servir ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Oramos confiados no Senhor, oramos para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Como temos tido o privilégio nestes dias de refletir sobre este tema, e nesta manhã, famílias que influenciam, amam e adoram só a Deus. Como nós sabemos, depois de 3 meses que o povo saiu do Egito, Deus chamou a Moisés para subir ao monte. E chegando no monte, Deus deu a Moisés o pacto. Deus fez alguns pactos com os homens, algumas alianças. Deus fez o pacto com Noé. Mais tarde Deus fez o pacto com a família de Abraão. E agora Deus está fazendo um pacto com o seu povo na terra, que naquele momento estava sendo representado pela nação israelita. É maravilhoso sabermos que foi Deus quem escolheu as pedras, foi Deus quem escreveu, foi Deus quem deu os 10 mandamentos, não como uma sugestão, não como uma opção, mas Deus deu os 10 mandamentos como princípios imutáveis e eternos. Deus deu os 10 mandamentos com o objetivo de nos abençoar, abençoar a cada um de nós como pessoa e abençoar, consequentemente, as nossas famílias. Portanto, quando nós pensamos nestes 10 mandamentos, a primeira coisa que vem à nossa mente, que destacamos, é quem é o seu Deus. Veja que no versículo 1, Deus se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está se apresentando. Moisés, apesar de filho de crente, não conhecia a Deus. Quando perguntarem quem é que está me mandando, o que eu direi? Quem é o Senhor? Lamentavelmente, o ser humano tem a tendência para criar outros deuses conforme o seu querer. E Deus começa exatamente com este primeiro mandamento: não terás outros deuses. Ou seja, Deus está batendo de frente logo no início contra a idolatria. Quando pensamos em idolatria, a gente sabe que existe, por exemplo, o ateísmo. O ateísmo é aqueles que dizem: eu não preciso de Deus. É uma forma da pessoa tentar viver. Outra tentativa é o politeísmo. Eu creio e adoro a vários deuses, diz a tal pessoa. E uma outra forma, que é o formalismo,
Então essas três formas: o ateísmo, Deus não existe; a ideia do politeísmo, são vários deuses, eu vou adorar a todos, vai que eu erre, é melhor ter uma a mais do que uma a menos; e o formalismo, que diz: olha, na verdade nós precisamos apenas de uma boa religião, de bons costumes. Esta é a minha forma, eu vejo Deus assim, esquecendo de que Ele deu o manual, dizendo exatamente como Ele quer que façamos. Portanto, irmãos, cada ser humano, seja ele voltado para o ateísmo, para o politeísmo, o fato é que todos os seres humanos vivem em função do seu Deus. A depender de quem é o Deus que ele crê, ele vai viver, ele vai agir. Quando a gente pensa, por que tais pessoas fazem tais coisas? Porque ele tem um entendimento: bem, Deus não existe, eu sou fruto do acaso, e eu não vou prestar conta de nada, por isso eu não me importo. Há outros que creem: bem, o meu Deus, ele vai me dar um prêmio se eu matar ou morrer por ele. E por isso pessoas matam e morrem. A minha pergunta nesta manhã é: quem é o seu Deus? Como é que você vive? Porque a depender de quem seja o seu Deus, assim você vai viver. Jesus disse que o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, mente e alma, todo o teu entendimento e tua alma. Mais à frente iremos pensar sobre estas três áreas da vida humana, mas está falando da intensidade. Quem é o meu Deus? Lamentavelmente, o meu Deus é aquilo que ocupa a minha atenção e o meu coração, e lamentavelmente, muitas vezes, o que ocupa a nossa mente, mesmo nós cristãos, não é o Senhor. Quando diz de todo entendimento, toda a tua mente, e aí a gente pensa quando alguém, por exemplo, está enamorada por alguém, que a pessoa, aonde anda na rua, tudo que vê, tudo que pensa, está voltado para aquela pessoa. Então, em que eu invisto mais tempo? Em que eu invisto o meu dinheiro? Em que eu invisto a minha atenção, a minha atenção? Este está tomando o lugar de Deus em minha vida. Queira Deus que quem esteja tomando o primeiro lugar nas nossas mentes, na nossa atenção, no nosso investimento também financeiro, no nosso investimento do tempo, seja o próprio Deus. Então, irmãos, este é o primeiro e grande desafio, porque este é o primeiro e grande mandamento, e não cumprir esse primeiro mandamento significa também cometer o maior de todos os pecados. Quando nós pensamos, por exemplo, nos jovens, o que é que passa pela cabeça, pela mente dos jovens? Qual é a preocupação principal? São os prazeres. Os jovens estão voltados para os prazeres. O adulto, ele agora está na aflição, está na busca: o que eu vou ser, o que eu vou fazer, os sonhos, como é que eu faço para alcançar os meus sonhos? O adulto de meia idade, ele está preocupado com a segurança. Bem, está chegando perto da aposentadoria, eu me preocupei, eu me preparei, quanto está faltando? E se eu perder o emprego, e os meus filhos? E aí chega a melhor idade, e a melhor idade
tem a tendência ou de se envaidecer pelo passado glorioso, ou de se frustrar, porque eu não consegui alcançar aquele sonho, aquele objetivo. Em que está a confiança de cada um de nós? É verdade, irmãos, que quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós iremos perder aquelas coisas que os deuses nos dariam. É verdade, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, vai perder coisas que os prazeres dariam, que o dinheiro daria, às vezes até que o trabalho daria, porque você precisa fazer escolhas, você vai ter que estar disposto a perder coisas, posições, privilégios. Apesar de você perder coisas, você vai ganhar coisas que deuses nenhum pode te dar, que é, em primeiro lugar, a vida abundante, a vida de uma pessoa realizada, de uma pessoa com propósito aqui nesta terra. E acima de tudo, você vai ganhar o privilégio da vida eterna. Então, quando você se converteu, você fez um pacto com Deus. Esse pacto que você fez foi um pacto de exclusividade. Eu saio do volante, entrego a minha vida para Cristo e hoje é Ele quem dirige o meu presente e o meu futuro. Queridos irmãos, há um preço a ser pago e a pergunta é: eu estou disposto a pagar esse preço? Os irmãos viram, por exemplo, os amigos de Daniel, que não quiseram adorar aquela estátua, eles pagaram o preço, mas a pergunta é: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Ser visitado pelo próprio Jesus Cristo, o quarto e maravilhoso homem? O que é até hoje que eu e você abrimos mão para fazer a vontade de Deus? Me lembro quando estava na Bahia pastoreando, pastor auxiliar de uma igreja de 600 membros, morava numa casa muito boa, filhinho de 4 meses, recém-nascido, a promessa de que em menos de 2 anos me tornaria o pastor titular daquela igreja, e quando apareceu a possibilidade para vir para São Paulo, e sabendo que eu teria que abrir mão de tudo isso, iria para um lugar que eu não tinha certeza do que iria acontecer. E me lembro no último dia, quando domingo à noite, depois de pregar, pedi para que cantassem a música: "Te seja consagrada minha vida, ó Senhor, onde quer que eu vá, que o Senhor me guie". E me lembro que ali eu estava deixando coisas, e eu não sabia o quanto aquilo me custaria nos próximos dias, quanto mais teria que pagar. O que você já deixou por amor a Deus? O que você está disposto a deixar por amor a Deus? Portanto, não se esqueça que aquele compromisso que você fez de colocar Deus no trono da sua vida, que não foi uma coisa apenas do passado, mas que Deus espera que se repita a cada momento da minha vida, a cada momento da sua vida. Deus espera que eu e você tenhamos postura, que tenhamos compromisso para viver com este propósito, aquele tipo de propósito que Paulo mencionou lá em Filipenses 2:11, alguém lembra o que Paulo disse lá em Filipenses 2:21?
Filipenses 2:21. Alguém lembra o que Paulo disse lá? Porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Aconteça o que acontecer, eu quero continuar com Cristo como Senhor da minha vida. Como o próprio Senhor Jesus disse em Marcos 8:35, Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder, quem abrir mão daquilo que os deuses daria, para poder servir a mim, agradar a mim, esse tal, ele ganhará a sua verdadeira vida. Então, queridos irmãos, este primeiro mandamento vai nos lembrar: não terás outros deuses diante de mim. Por que será que Deus pede esta prioridade? Porque Deus exige ser o número 1 em nossas vidas. Como já dissemos, não praticar, não obedecer o primeiro mandamento, que é amar a Deus com todas as forças, alma e entendimento, é também cometer o maior de todos os pecados. Porque Deus fez isso? Porque Ele quer nos abençoar. O plano dele não é nos escravizar, mas Ele encontrou uma forma de nos dar uma vida abundante aqui na terra, uma vida prazerosa e, consequentemente, uma vida eterna na presença dEle. E aí chegamos para o segundo mandamento, que está exatamente ligado ao primeiro. O primeiro, Deus está dizendo: olha, eu exijo prioridade. Eu mereço, porque eu tirei vocês, eu criei vocês. Mas não apenas prioridade. Eu exijo exclusividade. Exclusividade. Meus amados irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 15. Se algum amigo estiver conosco, nos acompanhando e estiver com a Bíblia católica, é o Salmo 113. Mas quando nós pensamos neste Salmo 115, nós temos aí algumas informações de algumas consequências da pessoa adorar um ídolo. Veja aí, 115 versos 4 em diante. Os ídolos deles são de prata, ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Verso 8: tornam-se semelhantes a eles aqueles que o fazem e todos que nele confiam. Então nós temos aqui neste texto algumas consequências terríveis da pessoa que adora a deuses. Quais são estas consequências? Veja aí. Primeiro, essa pessoa se torna semelhante aos ídolos. Como é o ídolo? Tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, olhos, mas não veem. Se torna morto. Segunda consequência terrível é que atrás de cada ídolo tem um demônio. A pessoa está adorando aquela imagem nada é. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, eu estava de casa em casa, até que cheguei na casa do padre da cidade. E como eu fui de casa em casa, não poderia saltar a casa do padre. Então, tinha falado com ele que ia tal dia e tal hora, e lá entrei naquela casa e começamos a conversar, e falamos sobre vários assuntos, e não podia faltar a questão das imagens.
Naquele tempo eu era um jovem de 17 e ele um senhor de uns 56, estava como eu hoje, um brancão. Aí começamos a conversar e em determinado momento ele me disse: meu filho, você não tem mãe? Eu falei: tenho. Você não tem a foto da sua mãe? Tenho. Então é como se fosse a foto da sua mãe, eu tenho a foto dos meus santos. Aí eu disse: padre, o senhor não me leve a mal, mas alguma vez o senhor já convidou todos os moradores desta cidade, fez um altar e colocou a foto da sua mãe, e fez com que todos andassem atrás da foto da sua mãe pela cidade? Não, isso não. Eu vou lhe perguntar, padre, não fique zangado comigo, alguma vez o senhor já acendeu uma vela na frente da sua mãe e fez a ela pedidos? E tinha lá várias coisinhas de comida. Alguma vez o senhor já botou comida para a foto da sua mãe? Não, mas uma coisa é você amar, você lembrar. Outra coisa é prestar culto, outra coisa é fazer a imagem. Então não é a mesma coisa. O fato, queridos irmãos, é que atrás de cada imagem, que é apenas gesso, barro, pedra, atrás daquela imagem tem um demônio. Porque você ou coloca os olhos em Deus ou coloca no demônio. Não tem um terceiro. Ah, é trabalho, é estudo, é a minha família, seja o que for que você coloque no lugar de Deus, quem está recebendo a adoração é o demônio. E isso é algo terrível. E qual é a terceira consequência? A terceira consequência é a maldição até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Ou seja, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Irmãos, eu tremo e tremo quando digo isso, porque é Deus quem está dizendo aqui em Êxodo capítulo 3, capítulo 20, verso 5. Pensando na pátria brasileira, que para cada dia tem um ídolo, além dos outros ídolos, como eu mesmo, como o estudo, o trabalho, o dinheiro e assim por diante. Eu fico pedindo misericórdia a Deus, porque eu me lembro, olha, 4 gerações, imagine pelo menos 50, 60 anos cada geração no mínimo, 6 vezes 4, 24, temos aí 240 anos, 300 anos de maldição. Quando olhamos para trás dos nossos pais, avós e bisavós, Deus está dizendo: quando você coloca qualquer outra coisa diante de mim, então você está trazendo maldição para os seus descendentes. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque também tem bênçãos. O próprio versículo de número 6, Êxodo capítulo 20, verso 6, vai dizer que Deus traz bênçãos até quanta geração, irmã Marta? Até 1000 gerações. Pai, mãe, querida mãe, quando você ensina isso para o seu filho, quando você vive isso, você está automaticamente lançando bênçãos para o seu filho, neto, bisneto, tataraneto e vai aí sem conta. Porque aquele menino nascido daqui a 200 anos está sendo tão abençoado. Você já parou para pensar nisso? Hoje falamos muito da Mata Atlântica, da floresta amazônica, o que vamos deixar para os nossos filhos. Sim, devemos nos preocupar. Mas lembrem-se, pais e mães, que a pior destruição, a pior devastação, ou a maior bênção,
está no fato de onde Deus está sendo colocado na sua vida. Portanto, o que estamos relembrando nestes dias, primeiro, no primeiro mandamento, Deus está exigindo prioridade, mas não apenas prioridade, Ele exige exclusividade. Por quê? Porque Ele quer nos abençoar. E se quisermos ter uma imagem, podemos ter uma imagem, apenas uma. Qual é a única imagem que podemos ter? A Cristo, podemos ter Cristo? Sim. Apenas uma imagem de Deus que podemos adorar. É o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, verso 1, vai dizer que Jesus é o espelho de Deus. Filipe, há tanto tempo estou com você, você não me conhece. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Ainda seguindo em frente, famílias que influenciam a sociedade, respeitam, adoram, louvam o nome de Deus. Mudou a nossa configuração aí, mas respeitam o nome de Deus. Quando a gente diz Santos Dumont, quando a gente diz Pelé, Silvio Santos, a gente logo lembra de pessoas que viveram ou que vivem. E quando você diz alguma palavra sobre este nome desses que eu mencionei, você está se referindo a estas pessoas. É interessante que Deus deu nome para muitas pessoas, como foi o caso de Adão, de Eva, mas o nome de Abrão para Abraão. Deus não só deu, como Ele mudou. Ou seja, Deus valoriza o nome. Tomar o nome de Deus em vão é desrespeitar a Deus. E aí nesse versículo nós temos duas informações importantes. Dá para ler aí essa parte pequena? Vamos juntos? Não tomarás em vão o nome do Senhor o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então aí nós temos primeiro mais uma orientação. Não brinque com o nome de Deus, porque brincar com o nome de Deus é brincar com o próprio Deus. E Deus não se deixa escarnecer. E aí vem uma consequência, a consequência da desobediência, o quê? Qual é a consequência? Qual a consequência? Deus não terá esta pessoa por inocente. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus começando, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. O nosso irmão mais velho, ele já começa ensinando a nós, os filhos mais novos, como deveríamos nos comportar. 1 João 5,3, eu vim em nome de meu Pai. João 12,28, Pai, glorifica o teu nome. E João 17, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tomar o nome de Deus em vão tem a ver com falsidade, tem a ver com mentira. No Antigo Testamento, uma pessoa que tomasse o nome de Deus em vão, que blasfemasse, ele seria apedrejado, como veremos em um texto que leremos mais à frente. Agora, irmãos, hoje nós carregamos um nome.
carregamos o nome de cristãos. Veja quão grande responsabilidade, quando eu não vivo conforme o nome que eu tenho, eu estou tomando o nome de Jesus em vão. Já parou para pensar nisso? Um cristão que não vive conforme o padrão de cristão está tomando o nome de Deus em vão. Em Mateus capítulo 5, versos 37 em diante, Jesus diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não falem, não jurem falsamente, mas cumpram os juramentos que fez diante do Senhor. Não jurem de forma alguma pelos céus, pela terra, porque é o estrado dos meus pés, nem por Jerusalém, porque é o nome da cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja o seu sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Muitas vezes, irmãos, nós temos hábitos antigos e nós precisamos apagar estes hábitos de brincar com o nome de Deus. Eu juro por Deus, Deus está vendo, Deus sabe. Devemos valorizar este nome e também devemos usar este nome no sentido de este nome tem poder. Este nome afronta a Satanás. Este nome ajuda a enfraquecer o meu eu. Em nome de Jesus é a forma de nós orarmos. Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou dizendo segundo a vontade de Jesus. Portanto, quando pensamos neste terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune aquele que assim o fizer. E a grande pergunta: por que Deus deu este mandamento? Primeiro, porque Ele quer que nós lembremos da pessoa dEle, da autoridade dEle. Mas em segundo lugar, quando nós tomamos este nome em vão, nós provocaremos resultados desastrosos. Quando olhamos para a história, pessoas que brincaram com o nome de Deus, as consequências foram e são terríveis. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque também tem bênçãos para quem obedece ao mandamento de Deus. E aí vem o quarto e último mandamento que queremos pensar nesta manhã, que nos remete a esse dia que estamos vivendo. Começa com a expressão lembra-te, lembra-te do dia de descanso para santificá-lo. Veja só que Deus está colocando os seus mandamentos de uma ordem lógica. Deus está dizendo: você deve me adorar com prioridade, com exclusividade. Você deve ter cuidado para não blasfemar e não tomar o meu nome em vão, santificar o meu nome, santificar a minha pessoa na sua vida. E agora você vai separar um dia para se santificar, um dia para a sua santificação. É como se fosse um dia para cuidar da máquina, para a reposição de peças. Um dia em que você esvaziou, ou seja, que você descarregou a bateria, as baterias, e agora você precisa separar um dia para que possa
adorar. Dignifique esse dia. Dedique esse dia ao Senhor. Mamães queridas, pais, traga a memória para que o seu filho tenha esse dia, os seus filhos tenham esse dia como um dia diferenciado. Ensine os seus filhos a amar, a valorizar, a consagrar esse dia para o Senhor. Meus irmãos, o quarto mandamento precisa ser redescoberto pelos cristãos. Precisa ser redescoberto por nós. Veja só. Assim como a árvore no jardim, separar o dia de descanso é um teste de obediência. É como se fosse os primeiros frutos. Separa o primeiro dia da semana para Deus e Ele abençoa os demais dias da minha semana. Não se trata de barganha. Você oferece culto com todo o seu ser, com toda a sua alma, e Ele te recompensa. Não é lei, não é obrigação, é uma orientação de Deus de como você pode ser abençoado. Veja só, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi criado para o homem se deleitar em Deus e não no sábado. Lamentavelmente deixaram de adorar o Deus do sábado e passaram a adorar o sábado de Deus. A gente sabe que o ser humano tem essa tendência de inverter, de colocar a letra no lugar do espírito. O fato é que Deus está dizendo: lembra-te de santificar ou de consagrar este dia para a sua santificação. E nesse caso Deus coloca esta palavra, lembra-te. Bota isso como um memorial na tua mente e no teu coração. Separe o dia do Senhor trabalhar 6 e consagrar 1 continua sendo exigido. Isso faz parte da lei moral de Deus. Permita que Deus toque em tua semana, que Deus toque em tua vida. É como o dízimo, nós lhe damos os 10 dele e ele abençoa o restante. Lamentavelmente os dias vão passando e a gente vai tendo este dia como um dia qualquer. E eu quero nesta manhã invocar ao Senhor Todo-Poderoso, porque só Ele pode fazer isso, para que você redescubra, para que você consagre, e mãe e pai, além de você, dê esta herança aos seus filhos. O domingo, o dia do Senhor, é inegociável. É o dia que eu separo para prestar culto ao meu Deus, e nada toma lugar deste dia. E alguém pode perguntar: mas por que o domingo e não o sábado? Lembre-se, a palavra sábado significa descanso. Trabalha 6 e descansa 1. E nós, os servos de Deus, separamos este dia. Por que separamos o primeiro e não o sétimo? Em primeiro lugar, porque o calendário de antigamente não era como temos hoje, 1, 2, 3 até o 30, era 1, 2, 3 até o 7, 7, a segunda semana, continuava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, até a 7ª semana, meses de 7 semanas, de forma que qualquer dia da semana caía no 7º dia. Qualquer dia da semana hoje cairia no 7º dia do antigamente. Porém,
O fato que nos leva a separar este dia, o domingo, é porque desde a ressurreição de Jesus, os servos de Deus passaram a adorar a Deus neste dia, separaram este dia para consagrar ao Senhor. Você tem aí várias referências. Foi no domingo de manhã, primeiro dia que Maria foi ao sepulcro. Naquele mesmo dia os discípulos estavam reunidos. 8 dias depois Jesus aparece no meio deles de novo reunidos. O dia do Pentecoste, a palavra Pentecoste quer dizer 50, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. O dia 50 é o primeiro dia da 8ª semana. Portanto, veio também o Espírito Santo no primeiro dia, em um domingo. Pedro está pregando quando que ganhou 3.000 almas, a primeira grande pregação, naquele mesmo dia, primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo se reúne com os crentes, vamos participar da ceia, que dia? Atos 20, verso 7, primeiro dia da semana. Reúnam as primícias, ajunte, quando? Tragam para a igreja, quando? Para casa, naquela realidade, traga na casa onde a gente se reúne, a nossa igreja, quando? No primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2, e finalmente, Apocalipse 1, verso 10, João estava em espírito sempre, mas naquele dia, no dia do Senhor, e todas as referências para dia do Senhor se referem ao dia da ressurreição de Cristo. João separou, mesmo estando escravo, não tem outros irmãos, não tem o lugar para se reunir, mas João disse: hoje é o dia do Senhor, é o domingo, eu vou separar este dia para uma consagração especial, e foi naquele dia, Apocalipse 1, verso 10, que o milagre, versos 10 e 11, que o milagre maravilhoso aconteceu. Portanto, irmãos, nesta manhã, eu quero encerrar com esta última tela. Jesus Cristo preparou e já nos espera no descanso eternal. Quando nós falamos em descanso, lembramos que já houveram alguns convites para o descanso. O primeiro convite foi para Adão. Adão, fique aqui no meu jardim, esse é o seu descanso, você vai viver aqui eternamente gozando das delícias. Éden quer dizer deleite, prazer. Fique aqui, esse é o seu descanso. Lamentavelmente, Adão desprezou, foi expulso do paraíso, foi expulso do descanso. Então Deus mais tarde convidou Abraão e a sua família: venham para o descanso, venham para a terra de Canaã, um lugar onde vocês vão desfrutar das delícias. Eu tenho descanso para vocês. Eles chegaram, mas desprezaram. Chegaram, mas não valorizaram, foram expulsos novamente, foram espalhados novamente. Então diz a Bíblia que agora, em Hebreus capítulo 4, especialmente verso 9, diz que Jesus chegou lá e está nos esperando para o descanso eterno. Fala para o irmão do lado aí, Deus tem um descanso para você. Você que está em casa, fala para a sua família, para quem está aí perto de você, Deus tem um descanso. O dia do descanso aqui na terra é um preparo, é um exercício, para que nós cheguemos no grande e verdadeiro descanso. Exige esforço, levantar no domingo de manhã, para vir para a igreja, sim, existe. Ah, mas estou cansado, não sei o quê. E para o trabalho você vai? E para a escola você vai? Para as atividades você vai? Será que estas coisas merecem mais para você do que o seu Deus?
Além disso, será que os teus filhos, familiares, o meu esposo não quer vir? Vem só, minha irmã. Ou como alguém disse essa semana aqui mesmo, a minha esposa não quer vir, vem só você, meu irmão. Meu pai não quer vir, deixa ele, vem você. Que Deus ajude a cada um de nós a desfrutarmos do descanso aqui na terra, para vivermos o maravilhoso descanso lá nos céus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.